E aí, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula do canal sobre formulários em planilhas Excel. E nesta aula, vamos aprender a inserir um formulário pronto na planilha. Formulário para cadastro de funcionários. Alterando poucas linhas de código neste formulário, você já vai ter ele funcional aí na sua planilha, com as funções pesquisar, editar, salvar e excluir. E a pesquisa pode ser feita por qualquer coluna da planilha, desde que seja um critério único na referida coluna. Beleza, entendido as funcionalidades do formulário, eu vou disponibilizar abaixo do vídeo na descrição 2 links. O link 1 vai direcionar para esta página, onde você vai procurar o botão Fazer Download, caso o layout da página esteja diferente. Clica em Fazer Download e aguarda baixar o arquivo compactado. Se você não conseguir pelo link 1, tem mais uma opção, o link 2, onde você vai procurar por este botão aqui, Fazer Download. É o mesmo arquivo. Então, tem duas possibilidades de você baixar o formulário pronto. No meu caso, já baixou o arquivo. Como se trata de um arquivo compactado, vocês vão precisar ter este aplicativo aí na máquina de vocês, o WinRAR. Caso vocês não tenham, dê uma pesquisadinha aí na internet como baixar e instalar o WinRAR. É um programa gratuito, bem fácil de vocês estar instalando. Cliquei na setinha, mostrar na pasta. Se você não localizar por este caminho, procura a pasta Downloads aí no seu computador. Seleciono o arquivo, Ctrl X, vamos levar ele para a área de trabalho, Ctrl V. Clico com o botão direito do mouse e escolho extrair aqui. E já tenho uma pasta normal do Windows. Esse arquivo anterior dá para deletar. Dentro dessa pasta, você vai ter o arquivo de código. Não vai conseguir abrir este arquivo. Então, vamos de volta para o Excel. Esta é a minha planilha de exemplo. Deixa eu fechar ela e trabalhar em uma outra planilha a partir do zero. Então, esta planilha, eu deixei apenas o cabeçalho para antecipar. Nem salvei esta planilha ainda. Primeiro procedimento que vocês vão fazer aí na planilha de vocês. Obrigatoriamente, nós precisamos de uma coluna ID e também colocar outra coluna para salvar a data em que o registro foi inserido na planilha. Então, no início da tabela de vocês, vocês precisam inserir o ID, que é o identificador único para cada linha de registro. E o outro vai ser data de lançamento. Não tem relação com a data de contratação do funcionário, no meu exemplo. Deixa eu dar uma formatada. Opa, aqui a cor do texto. Deixa eu em negrito e o preenchimento em azul, como os demais. Feito este ajuste, próximo passo é ativar a guia desenvolvedor do Excel, caso você não tenha esta guia ainda. Se você não tiver, clica sobre qualquer uma das outras guias, clica com o botão direito do mouse e vai escolher personalizar a faixa de opções. E marcar a caixinha do desenvolvedor e clicar em OK. Feito isso, vai aparecer mais uma opção no menu superior do seu Excel. E por fim, antes de importar o formulário, vamos salvar esta planilha habilitada para macro. Então, arquivo, salvar como, mesmo que seja uma planilha que você já tem dados e já tem ela salva no computador, precisa salvar habilitada para macro. Quero salvar na área de trabalho, colocar o nome do arquivo, vou chamar de aula, e precisa ser nesta segunda opção,
tipo pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Se você já tem a planilha salva, vai gerar um novo arquivo, agora com a extensão XLSM, que é habilitada para a macro do Excel. Show! Salvamos a planilha no formato correto. Agora vamos para a guia Desenvolvedor, Visual Basic. Se por acaso não aparecer esta janela do lado esquerdo do Project Explorer, você vai ir em Exibir Project Explorer. E dentro do Project Explorer, clica com o botão direito e escolhe Importar arquivo. Na área de trabalho, a nossa pastinha Formulário Cadastro de Funcionário. Forme funcionário, selecionei, abrir. E olha que show, galera! Já temos o nosso formulário prontinho dentro do VBA. Deem um duplo clique no formulário e no evento Initialize tem algumas linhas de código que vocês precisam alterar para referenciar corretamente a planilha de vocês. Mas no final do vídeo eu vou explicar como que vocês vão inserir mais coluna, caso vocês tenham mais dados. Então, primeira informação é a Plan Dados. E deixa eu fazer o seguinte para evitar confusão. Renomear. Então, essa é a minha guia, onde eu vou manipular os dados. E a Plan Dados é o nome interno do VBA. No meu caso, a guia Dados é planilha 1, nome interno do VBA. Vocês vão verificar aí na planilha de vocês se é plan ou planilha e o número referente à guia. E colocar nesta parte, antes do ponto name. No meu caso, planilha 1, ponto name. Segunda informação, qual a coluna inicial dos dados? No meu exemplo, a partir do ID, coluna 2. Então, a coluna 1, coluna 2. Precisa colocar o ID como primeira coluna da sua tabela. Não precisa ser obrigatoriamente na coluna B, mas coloque ele, o ID, como primeira coluna. Então, no meu caso, primeira coluna é a coluna 2. A coluna do ID, por coincidência, também é coluna 2. No meu exemplo, se eu tivesse colocado na coluna A, seria coluna 1. Coluna referente ao nome do colaborador. Então, 1, 2, 3, 4. Coluna 4 é onde eu tenho o nome. Você vai informar aí da sua planilha qual coluna você tem o nome. Não precisa ser igual à minha, aqui sendo a coluna 4. Você vai informar o número aí da sua coluna. Poderia ser coluna 9, depois voltar para a coluna sexo na coluna 5. Não precisa ser em ordem como está as minhas colunas. Por isso que eu já coloquei estas variáveis, porque você não vai ter a mesma ordem de coluna que eu tenho na videoaula. Coluna sexo, no meu exemplo, é a coluna 5. E assim vai, no meu caso está em ordem, porque eu fiz com base neste modelo, mas não tem problema de não estar em ordem as suas colunas. A área é 6, CPF é 7. Então, área 6, CPF 7. E assim você vai aí colocando a informação referente às suas colunas. No meu caso, eu sei que o telefone está na coluna 8. Aí teremos o salário, data de contratação e observação, que vai ser 9, 10 e 11. No caso, data de contratação, você vai precisar referenciar uma coluna que tenha a data. Se você referenciar outra coluna com outro valor, por exemplo, número, o texto vai dar erro. Então, precisa ser uma coluna data. Caso contrário, você referencia uma coluna vazia. Coloca a coluna 10, oculta ela e deixa sem informação. E a coluna observação é a 11. Próxima informação. Range coluna ID. Qual coluna está a coluna ID? No meu caso, coluna B. Então, vou informar dentro das aspas duplas. A coluna área
No meu exemplo é a coluna F. Você vai informar a coluna área e referente à sua planilha, ou departamento também poderia ser. Coluna F. Beleza, preenchemos todas as informações, adequamos a planilha. Salva a alteração. Vamos aumentar um pouco a largura da coluna A e agora inserir um botão de comando na planilha para chamar o nosso formulário. Então, guia desenvolvedor, inserir, controle ActiveX, um botão de comando. Redimensiona ele para o tamanho que você deseja, botão direito, propriedade, caption, vamos chamar de, eita lasqueira, formulário. Estou meio ceguinho hoje, galera. Back color, vocês podem mudar a cor de preenchimento, vamos deixar nesse verdinho. Em fonte, vocês podem mudar para o negrito. Negrito e também controlar o tamanho se vocês querem aumentar o tamanho do texto. Ok, pode fechar as propriedades, volta para o Excel. Se por acaso vocês retirarem do modo design, vocês não vão conseguir mudar o botão de lugar. Aí você clica novamente em modo design e aí já vai conseguir movimentar o botão de comando. Com o modo design ativo, duplo clique no botão de comando. E vamos acionar o form funcionário. Form F, pressione a tecla Ctrl mais barra de espaço, já vem o nome completo do formulário. Ponto show. Voltando para o Excel, retiro do modo design, clico no botão de comando e olha que show, aqui está o formulário prontinho. Vamos ver se ele já vai funcionar com a alteração destas linhas que eu informei para vocês. Vou colocar meu nome, setor administrativo, número de CPF já vai formatar automático, telefone também formata automático. Salário, data de contratação e alguma informação a mais que você deseja sobre este funcionário. Aqui na observação. Salvar. Salvo com sucesso. E olha que show, galera! Já enviou certinho para a planilha os dados conforme eu defini. Vamos ver a pesquisa? Pesquisei pelo ID. Número 1, ok, localizou. Agora pelo nome, Luan. Ok, localizou também. Pelo CPF. Eu coloquei, eu acho tudo 11.11.11. Ok. Localiza também pelo CPF ou até mesmo pelo telefone. Precisa ser uma informação única na coluna. Editei o salário. Editar. Show de bola, alterou lá. Pesquisar pelo ID novamente e excluir. Primeira exclusão. Excluído com sucesso. Show de bola, galera. Funcionando o nosso formulário. Esse formulário é bem dinâmico. Não precisa ser somente para cadastro de funcionário. Você pode mudar, por exemplo, esse campo, alterar o caption para outro que você deseja, a área, CPF, telefone. Vai precisar continuar esses campos porque eles têm a formatação automática. A data também tem a formatação automática e o salário vai bloquear se for letra. Você pode estar alterando sexo e a área e o nome também se desejar. Beleza, mas eu tenho mais uma coluna. Eu esqueci de colocar aqui, tinha mais uma coluna, que era a filial. Eu coloquei mais uma coluna antes do CPF, filial. Já vou alterar a partir do CPF, eu sei que aumentou uma coluna porque eu inseri uma coluna chamada filial. Então, no evento initialize, a partir de CPF, aumentou uma coluna. Então, vamos aumentar já antes que a gente esqueça. Então, sempre que houver alguma alteração, basta você mudar no código. Se por acaso a coluna área tivesse mudado de lugar, precisaria mudar também a referência à coluna. Show! Então, como que a gente vai inserir mais uma informação que vai ser a coluna filial? Então, vocês vão ir na parte superior, bem na parte de cima. Pode ser depois de coluna CPF. Ah, é antes de coluna CPF. Deixa eu voltar aqui.
coluna CPF. Então, vamos pegar a coluna área, Ctrl C, Ctrl V, e agora vamos colocar uma variável chamada coluna filial. Peguem esse nome que vocês atribuíram, Ctrl C, duplo clique no formulário e coluna filial vai ser igual à coluna 7. Então, a gente inseriu mais uma coluna. Agora vamos precisar ajustar o botão salvar. Então, vamos para o botão salvar, duplo clique nele. Então, depois, antes do CPF. Então, copie essa linha, Ctrl C, Ctrl V. Mudem a coluna, então agora é coluna filial. Coloquei coluna F. Tecla Ctrl, barra de espaço, já veio ali, ó, coluna filial. E precisamos colocar um campo agora. Nós não colocamos ainda. Então, vamos adequar o formulário, depois a gente vem aqui e coloca o nome do objeto. Deixa eu fazer assim. Deixa eu mudar, aumentar um pouco a largura. Pressionei a tecla Shift, cliquei no primeiro e no último. E vou arrastar um pouco para baixo para sobrar espaço. Então, eu vou colocar a filial em uma combo box. Dá para copiar essa do administrativo. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu mudar ela mais para cá. Eu vou colocar todo o espaço do formulário, porque eu não tenho outro objeto. Copiar um rótulo, Ctrl C, Ctrl V. Botão direito, propriedade. Então, este vai ser o campo referente à filial. E na combo box, vocês vão mudar o name para algo mais familiar. cFilial. Show! Já temos o objeto. Agora vocês vão verificar o seguinte problema. Percebo que o cursor está no primeiro campo. Vão pressionando a tecla Tab. Pulou a filial. Então, nós precisamos ajustar esta ordem do cursor. Então, cliquem sobre o formulário, botão direito, ordem de tabulação. Vai estar aqui no final, a cFilial. Então, a filial precisa ser depois da área. Então, selecionei e vou levando para cima. Cadê? Área, passei. Então, antes do CPF e depois da área. Ok. Corrigido esta falha. Outro detalhe que a gente pode ajustar é colocar, padronizar o texto que vai ser digitado nesse campo, tudo para a caixa alta. Então, deem um duplo clique no objeto, copiem esse nome, Ctrl C, Ctrl V, igual a vba.case, abro parênteses, cfilial.text, fecho parênteses. Desta forma, mesmo que o usuário deixe desativado o Caps Lock, que é para a caixa baixa, vai padronizar para a caixa alta. E como a gente já inseriu a nossa cFilial, vamos levar para a linha de código do botão salvar. Show! Ajustado o botão salvar. Vocês ainda podem bloquear aí o usuário de salvar caso ele não preencha esse campo. Aí vocês vão colocar aqui, OR cFilial igual a vazio. Então, se cFilial for igual a vazio, exibe essa mensagem, preencher todos os campos e sai neste ponto. Vamos para o editar. Também podemos bloquear se cFilial for igual a vazio. E a linha de código do editar é depois da área. Ctrl C, Ctrl V, coluna. Se eu pressionar a tecla Ctrl mais barra de espaço, aparece todas as variáveis. Aí eu posso escolher a coluna filial e aqui vai ser cFilial, que é o nome do nosso objeto. Beleza, ajustamos o editar. E agora falta o pesquisar. Duplo clique no botão pesquisar. Copie a linha de código referente à área, Ctrl C, Ctrl V. Muda o nome do objeto. cFilial, a gente colocou lá no name. Coluna filial, então tecla Ctrl barra de espaço, abre as variáveis.
Muito simples colocar mais objeto. E ainda falta um ajuste no botão limpar. Botão direito, definição. Então, C, filial. Tecla Ctrl barra de espaço. Abre as opções de acordo com o que eu digitei. Igual. Abre e fecha aspas duplas, que é vazio. Já podemos fazer um teste. No excluir não precisa mexer nada, galera, porque o excluir é com base no ID e ele vai deletar a linha inteira da planilha. Eu cliquei no botão, vamos fazer um cadastro. Luan, sexo masculino, administrativo é o setor, filial 01, CPF, telefone, salário, data de contratação do funcionário, teste. E salvar. Salvo com sucesso. Vamos ver se entrou corretamente na planilha. E olha que show! Informação da filial na coluna certinho. Beleza. Próximo passo é gerar uma lista suspensa, igual o administrativo. Depois que eu registrar uma vez filial 1, no próximo registro, basta eu selecionar esta opção na lista. Então, vamos fazer isto agora. Duplo clique no formulário. Nós vamos precisar definir mais um range. Então, lá na parte superior, você vai copiar esta linha. Ctrl C, Ctrl V. E agora vai ser range, coluna, filial. Copia esse range que você definiu, Ctrl C. Duplo clique no formulário. Então, range, coluna, filial vai ser igual. Qual a coluna que eu coloquei a filial? Coluna G. Então, abro aspas, G, fecho aspas duplas. O G tem que ser em caixa alta, fica melhor. Beleza, informei o range da coluna filial. Clique com o botão direito sobre carregar a área e definição. Vamos reaproveitar esse código para carregar a outra combo box. Cuidem para copiar desde subcarregar até o end sub. Ctrl C, desce lá no final, Ctrl V. Muda o nome de carregar a área para carregar filial agora. E o nome do objeto mudou. Agora é C filial. E também precisa mudar nesta linha de código para C filial, o nome do objeto que vai receber a lista. E o range coluna agora é range coluna filial. Então apago área, tecla Ctrl, barra de espaço, aparece as opções que você tem. Range coluna filial. E também preciso informar a coluna filial. Tecla Ctrl, barra de espaço, coluna filial. Neste ponto também, coluna filial e coluna filial. Beleza, adequamos o código para gerar uma lista de filial na combo box. Copia esse nome sub carregar filial, o sub não, somente carregar filial. Ctrl C, duplo clique no formulário e depois de carregar a área, cal, carregar filial. Copia essa linha de código, Ctrl C, e coloca ela também na sub limpar. Então, sempre que limpar os campos, atualiza a informação referente à lista de filial. Salva a alteração e vamos testar. Executei o formulário e olha que show, galera. Já tenho a filial 01. No próximo registro envolvendo a filial 01, eu já não preciso digitar, apenas selecionar. Vamos fazer mais um cadastro. Renata, feminino, área, marketing, filial. Filial 01, digitei F, como tinha somente ela com F, já veio o nome. CPF, telefone, salário, data de contratação e alguma observação. Salvar. Show de bola, salvando certinho.
E perceba que eu tenho duas linhas com filial 01, mas não se repetiu o nome na minha lista. Mesmo eu iniciando o formulário, tem somente a filial 01. E assim, quando entrar a filial 02, vai ser do mesmo jeito que o campo área, administrativo e marketing. Se eu repetir, não vai criar uma opção repetida na lista. Vamos fazer mais um registro para vocês entenderem melhor essa questão. Então, Lucas, masculino, área administrativo, filial, vamos colocar agora filial 02, CPF, telefone, salário, data de contratação, 15/10/2020. Teste. Salvar. Salvo com sucesso. Então, show de bola. Vamos pesquisar. Lucas. Carregou certinho. Deletar. Confirmar exclusão. Sim. Excluído com sucesso. Linha apagada lá da planilha. O último detalhe é verificar a formatação das colunas. Se você ainda não formatou, seleciona a coluna data. Botão direito, formatar célula. Escolhe aí o formato data. Ok. O mesmo para a data de contratação. Formatar célula, data, formato correto. Verifica aí este detalhe. Salário também você pode formatar aí para número. Opa, coloquei um salário meio alto aqui para Renata. Vamos corrigir isso? Pesquisar, Renata. O salário está errado, é 4.500, não 45.000. Editar, ok, alterado corretamente. Então está aí, pessoal, explicado como inserir um formulário pronto na planilha, trabalhar também aí com mais campos e fazer aí os ajustes para que funcione na planilha de vocês. Gostaram da aula? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.